alfabetizadas na idade certa aumentou em 45%. É um feito que coloca o Estado em destaque nacional. Agora, para entender como essa transformação aconteceu, vamos conversar agora com a Sueleide Duarte, ela que é secretária executiva responsável pela articulação entre Estado e municípios na área educacional. Então, ela compartilha os bastidores, os desafios, né, Sueleide, aprendizados dessa conquista. E a primeira pergunta é: como é que a gente consegue avaliar o ponto de partida da alfabetização aqui no Estado lá atrás, há 3 anos? Quais eram os principais desafios? Bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos, em especial a todos os ouvintes. De fato, essa é uma história que é bem gratificante a gente conversar sobre, né? A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ela não tem, digamos que, a obrigação de alfabetizar no sentido formal da conquista do cidadão. Mas a alfabetização, que é o início do ensino fundamental, que de acordo com a legislação precisa ser ofertada e consolidada até o 2º ano do ensino fundamental, ou seja, a criança precisa ser alfabetizada até os 7 anos de idade, vem trazendo grandes desafios e grandes avanços para Alagoas. Eu diria que lá no início a gente amargava ainda da última avaliação, da avaliação nacional da alfabetização, a ANA, que hoje não é mais aplicada pelo MEC, Alagoas tinha 23% de crianças alfabetizadas na idade certa. Então, um índice muito baixo que nos entristecia demais. A partir do regime de colaboração instituído em governos anteriores, já a partir do governo Renan Filho, e aperfeiçoado pelo governo Paulo Dantas, nós exercemos o regime de colaboração porque, vejam bem, a matrícula da alfabetização no Estado, da rede estadual, ela não alcança nem 5%. Toda a matrícula da alfabetização, ela é, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma obrigação das redes municipais. Então, se as redes municipais é quem responde pela alfabetização na idade certa, o que o governo do Estado poderia fazer para que o Estado crescesse como um todo? Então, o regime de colaboração é um processo que desenvolve investimento nas redes municipais, mesmo numa etapa de escolarização que não é obrigação do governo do Estado, e sim dos governos municipais. Então, começamos um trabalho de excelência, um cuidado por essas redes serem apoiadas de forma técnica, financeira, logística, para que os municípios se desenvolvessem na educação. Então, foi um desafio assumido e hoje colhemos frutos bem positivos. Saímos desse índice que amargurávamos de 23%, 22% de criança alfabetizada na idade certa. Hoje estamos, como bem dissemos, num destaque nacional com 48,6% das crianças alfabetizadas na idade certa no estado de Alagoas. De fato, um grande avanço. Sueleide, um detalhe importante, e a gente falava nos bastidores, e é por isso que a gente, além de enaltecer o avanço, e obviamente programado, planejado e acompanhado pela Secretaria, quando essa criança é alfabetizada no tempo certo, é um aluno com perspectiva de continuidade em sala de aula. Então é possível que em outras séries a gente também tenha já percentuais que venham apresentar crescimento também. Excelente observação. Esse investimento na base, né, no início da educação básica, tratando-se de escolarização, de fato, quando ele tem o cuidado que ele precisa, traz todo um processo extremamente positivo e de sucesso para a criança. Então, veja que a oferta desse serviço de primeira necessidade, que é a escolarização, a educação sistematizada, porque a educação a gente educa em qualquer espaço e em todo espaço da sociedade, mas a educação sistematizada, aquela que gera o histórico escolar do cidadão, ela precisa cuidar do acesso, que é a organização da oferta, da matrícula, ela precisa cuidar da permanência, que é o combate à evasão e o abandono dessas crianças em especial, e, acima de tudo, ela precisa cuidar do sucesso, que é a aprendizagem. Então, não basta matricular, é preciso matricular, cuidar para que permaneça, cuidar para que
conclua e conclua com sucesso. Conclua Quando com sucesso. Isso acontece, com perspectiva. então, com perspectiva, de fato, com mérito. E aí os ganhos são inúmeros nas séries posteriores. Então prepare o bolso, porque mais gente vai passar naquela seleção que é feita para fazer a viagem internacional. Porque hoje a gente está premiando a parcela que tem destaque e, obviamente, eles são exceção dentro da realidade, e a que está vindo aí nas costas, agora crescendo mais, vai chegar lá com mais condições de disputa. É isso que vai acontecer. É isso que a gente busca todos os dias. Reduzir a desigualdade, reduzir esses números que a gente vem melhorando, mas de perceber que uma parcela da escolarização tem sucesso e em seleção alcançam mérito. E outras ficam ainda no processo de recomposição de aprendizagem, de retomada. Então, tudo que a gente quer é que, de fato, todos tenham direito a acessar na idade certa, ser alfabetizado na idade certa e alcançar toda a conclusão com sucesso em todas as etapas de escolarização da vida do cidadão. Secretária, a gente sabe que alcançar a alfabetização na idade certa não exige apenas bons métodos, investimentos, uma integração do trabalho que é desenvolvido, mas também um alinhamento, né, entre a idade e a etapa de aprendizagem dessas crianças. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido: como é que foi feito esse ajuste, especialmente com crianças que estavam fora, vamos dizer assim, do padrão esperado? Houve alguma ação específica para acolher, para recuperar essas defasagens? Com certeza. Houve um investimento que a gente, digamos que, nomeamos e assim instituímos como Programa Escola 10, que foi uma linha de ações voltadas para a recomposição da aprendizagem e para manter essa criança na idade certa em aprendizagem. Seriam ações que envolviam material didático complementar, que envolve formação continuada para alfabetizadores, professores alfabetizadores, que envolve uma sistemática de avaliação diagnóstica que indica onde a criança se encontra no processo de aprendizagem, no processo de alfabetização, para que o planejamento retome a partir do momento que ela se encontra, que exige todo um processo e, acima de tudo, uma valorização ao mérito alcançado, que são sistemas e organizações de premiação. O Estado de Alagoas, ele tem, de forma inédita e é destaque nacional, a instituição de bolsas formadoras para professores, e que chamamos de articuladores de ensino em escolas da rede municipal. O Estado de Alagoas, governador Paulo Dantas, mantém este programa de efetivar o pagamento de bolsa formador para o articulador de ensino da rede municipal, que trabalha as frentes de recomposição e de sucesso para a aprendizagem das crianças, com formação, material didático adequado, avaliação, premiações e, acima de tudo, apoio técnico por parte da rede estadual junto às redes municipais. Pois é, e tudo isso, gente, é avaliado nacionalmente, tá? Tem o Índice da Educação Básica, que tem apresentado esse crescimento. Há pelo menos um mês, o próprio governador, em conversa com os prefeitos, os chamou novamente à responsabilidade para juntos alterar todos esses dados, que são dados que vão apresentar no futuro cidadãos mais críticos, mais conscientes, participativos nas suas cidades e, principalmente, acima de tudo, fora da estrutura pública. Porque você lembra que a Thaís, quando a gente fazia matérias há algum tempo atrás, só tinha como fonte empregadora no interior os municípios, né? Ou então aqueles que migravam para as cidades. Com essa mudança de realidade, esse aluno, que lá na frente vai ser o cidadão ou universitário, ou empresário, ou trabalhando até na iniciativa pública, mas ele também pode abrir o próprio negócio. E quando ele compreende que ele é um empreendedor e que se tornou um cidadão capaz e que sabe onde buscar até os financiamentos corretos, ele vai mudar o perfil das cidades. Prefeitos, se cuidem, porque virá aí uma geração muito mais crítica em relação ao seu papel e à sua condição social. A escola ficou mais acolhedora, os profissionais de educação, falta muito para o ideal, mas avançamos muito em relação à formação deles, e a independência das escolas em comprar o próprio alimento. Isso também fomenta, até do ponto de vista econômico, e eu sou repórter de economia, sei, professora, a economia dessas cidades no tocante à compra do produto da agricultura familiar. Então, gente, a educação é uma rede, é uma cadeia.
A professora Sueleide aqui representa um exército de homens e mulheres, tá certo, dispostos a combater o grande inimigo que marcou a história de Alagoas, o analfabetismo. Então, eu queria, em seu nome, como professora e como filho de professora e professor, reconhecer esse avanço também na educação. Acho que na hora da crítica a gente tem que ser pontual. E na hora de fazermos uma revisão de que algo mudou, e o IBGE para mim é referência, até pelos profissionais sérios que tem lá também, Alagoas deu um passo à frente, isso é fundamental na educação. Professora, obrigado pela presença, esse assunto não se esgota aqui, sei que vocês estão num processo de justamente conquista de mais escolas e mais professores para avançarmos ainda mais, fique à vontade para voltar e trazer novos números positivos. Então, a próxima oportunidade, né? Valeu! Ah, que bacana. Nós que agradecemos a oportunidade, trago o abraço da professora Rosiane Vasconcelos, nossa secretária de Estado de Educação, que a gente tem a honra de ter à frente da pasta uma professora da Rede Estadual de Educação. Então, muito obrigada pela oportunidade, que de fato a gente possa voltar para cá e contar mais histórias positivas e de sucesso do povo alagoano. Obrigada, secretária. A gente vai agora para um rápido intervalo, tá? Daqui a pouquinho voltamos. Mas antes disso, um recadinho para você que gosta de saber referências em saúde. Uma delas fica na Ponta Verde. Estou falando do Hospital Vida de Maceió, que é especializado em cirurgias plásticas, principalmente, colocando à sua disposição 40 cirurgiões renomados. Só o Hospital Vida realiza mais de 100 cirurgias plásticas por mês. O Hospital Vida também